Olá, irmãos e irmãs, dando continuidade à lição de ontem, no dia 26 de setembro de 2024, onde falamos da herança dos vitoriosos, dos vencedores, a herança dos cristãos, daqueles que creram no Senhor Jesus, receberam Cristo como Senhor e Salvador, a herança deles, que eles habitarão o céu, né? Onde falamos ali da Nova Jerusalém. Falamos da Jerusalém de Deus, a cidade santa, e falamos como que será a vivência nesta cidade, né? Comunicamos como que vai ser. Lá não vai ter pranto, não vai ter dor, não vai ter choro. Lá Deus vai nos enxugar os nossos olhos, vai limpar dos nossos olhos toda lágrima. Temos aprendido que lá na cidade santa, Nova Jerusalém, onde o crente, o cristão que venceu o pecado, o diabo, venceu o mundo e manteve-se fiel ao Senhor Jesus. Creu no Senhor Jesus, escolheu seguir o Senhor Jesus e amou o Senhor sobre todas as coisas. E foi até o fim. E esse que vai habitar nessa cidade santa, nessa Jerusalém de Deus, lemos ali que ele vai então viver com Deus. Deus vai habitar junto com ele. Será um tabernáculo. Essa cidade santa será o tabernáculo de Deus com o homem. Lemos, né, fazemos uma análise, a comparação entre o paraíso terreno, o Éden, o céu e a terra que Deus criou lá em Gênesis, e que houve o pecado, a falha do homem, e vindo a consequência do pecado, né, gerando a morte, gerando dor, sofrimento, perda, gerando ali toda sorte de males, e com a vitória de Cristo, com a vitória do segundo Adão, vencendo o diabo, derrotando o diabo em si e lançando ele no lago de fogo, vemos agora Deus criando novos céus e nova terra. Não igual o primeiro, não igual o Éden, mas muito superior. E vemos ali Deus criando novos céus e nova terra, onde habita a justiça, e ali morando com Deus nessa cidade, todos os que venceram. Todos os que preferiram Cristo ao preferir o mundo, a glória do mundo, ao preferir o diabo, a enganação, a ilusão do diabo. Então, os que venceram herdam essa herança. E hoje, dia 27 de setembro, vamos falar de quê? Vamos falar da Santa Cidade. Vamos falar da Cidade Santa de Jerusalém Celestial. O título da nossa lição é A Cidade de Deus. A Cidade de Deus. Essa habitação, essa cidade santa. E só que aqui na lição de hoje já vai detalhar com precisão como eram as portas dessa cidade, como era a praça dessa cidade, vai detalhar ali com muita precisão como que é a medida, e vai falar ali como eram os fundamentos, os alicerces, as pedras do alicerce, era brita, era pedra de granito. Que pedra era essa? Vai falar que pedra era do fundamento da cidade, a pedra dos alicerces. Nós vamos ler cada detalhe e aprendendo o símbolo, aprendendo o significado, que vai ser de muito valor, edificação e crescimento da nossa vida espiritual. Portanto, Apocalipse capítulo 21, do versículo 9 ao versículo 22, é a nossa lição de hoje. A cidade de Deus, a Nova Jerusalém, a cidade santa, a santa cidade, né, que nós aprendemos na lição passada. Por que santa cidade? Vamos falar hoje de novo. Vamos ler Apocalipse 21, a partir do verso 9. Veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas. Era aquele mesmo que atuou nas 7 trombetas. Lembra que falamos na lição dessa semana de julgamento? Deus fazendo julgamento, e ali houve em julgamento 7 selos, cada selo um castigo, cada selo um juízo. Falamos de 7 trombetas, cada toque de uma trombeta um juízo, cada toque de uma trombeta um castigo, né? E falamos também dos 7 taças. Cada derramamento de uma taça, um mal. Cada taça, um castigo. Cada taça, um julgamento. Não falamos isso? E aqui nesse versículo 9, um desses anjos, que está escrito aqui, veio um dos 7 anjos que tinham as 7
taças cheias das últimas 7 pragas. Então era esse anjo. Era esse anjo das 7 taças. E falou comigo dizendo: vem, vou te mostrar uma coisa. Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Falamos na lição passada. Várias vezes na Bíblia, a Bíblia se refere ao povo de Deus como uma esposa. A Bíblia se refere à igreja, o salvo, ao ajuntamento, a reunião desse salvo, como uma esposa pertencente a um marido. E aqui, o marido é Cristo, o Cordeiro. O marido é Jesus Cristo. E a igreja como esposa, e a igreja como a mulher do Cordeiro, é todo salvo. Eu, você que ouve e vê esse vídeo, se você creu no Senhor Jesus e aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você também faz parte da esposa do Cordeiro, que significa aquela que vai manter intimidade, comunhão, proximidade do seu marido. A esposa não é assim? A esposa não está ligada ao marido? A esposa não mantém proximidade, intimidade, relação com o marido? Comunicação, ela tem liberdade com o seu marido? Não é assim? E vice-versa, o marido também com a esposa. A igreja, o salvo terá essa intimidade com Cristo, essa proximidade, aproximação com Cristo, terá essa ligação plena, maravilhosa, essa ligação próxima, essa liberdade com Cristo. Então sempre a Bíblia relata a igreja, relata o povo de Deus como esposa e Cristo como marido. Assim como no Velho Testamento, a relação dessa mulher, a relação dessa esposa, Israel, foi uma relação de infidelidade, foi uma relação de falhas, de pecado, de erro, de prostituição. E quando fala de prostituição, não está falando só em relação sexual, idolatrando, feitiçaria, também adulterando, praticando pecados. Praticando pecados está sendo infiel ao marido. Pecando, cedendo à carne, está sendo infiel ao marido. E Israel foi essa mulher infiel. Vemos isso no livro de Oséias. Vemos isso claramente ali em Oséias, onde ele casa e a mulher é uma adúltera, é de prostituição, e como é de prostituição, vai prostituir, ser infiel ao marido, a Oséias, como o povo de Israel, pecando, transgredindo a lei, fazendo tudo contrário como Deus quer, está prostituindo, sendo infiel ao marido. Israel foi infiel. Aí vem Cristo, no Novo Testamento, na graça, Cristo Jesus se colocando como o marido fiel, que ama a mulher, que deu a vida por ela, que ama a esposa, a igreja, o salvo, que deu a vida pelo salvo, deu a vida pela igreja. Então Cristo como marido, e a igreja agora no compromisso de não pecar. A igreja, eu, tu, nós, na incumbência de não transgredirmos, de não sermos infiéis, pecando, prostituindo, não sendo infiéis, praticando coisas que desagradam aos olhos de Deus. A igreja como uma esposa fiel, uma esposa que respeita o marido dela, que o marido dela vai respeitar ela. Cristo não vai divorciar dela, Cristo não vai abandonar ela, Cristo não vai desfazer do matrimônio que fez com a sua morte na cruz. Não, Cristo vai se manter ali, a igreja atendendo às expectativas dela. Cristo marido fiel, da parte de Cristo há fidelidade. Importa também que da parte da igreja haja também fidelidade, haja comprometimento, haja fidelidade da parte da igreja. Ela não pode pecar, ela não pode se sujar, ela não pode se prostituir, ela não pode idolatrar, ela não pode amar o resplendor do mundo, ela não pode se entregar ao mundo. Não, ela tem que ser fiel, ela tem que se manter com as suas vestes imaculada, ela tem que se manter lavada, sem mácula. Por isso, aqui em Apocalipse, tratando ali o que João via como a esposa do Cordeiro, a mulher do Cordeiro. Vem, o anjo disse, vou te mostrar a mulher do Cordeiro. E ela é gloriosa,
E ela é graciosa. Ela é adornada de pedras preciosas. Ela é adornada de ouro puro. Ela é gloriosa. Ela está com um marido glorioso. João viu, escreveu aqui no livro de Revelação, onde nós estamos estudando hoje na nossa lição. Vem mostrar-te a esposa, a mulher do Cordeiro. Então ele viu. E diz aqui no versículo 10 que levou-me em espírito a um grande alto monte. Então levou ele a um monte. E dali do monte ele viu o que vamos falar aqui, que está descrito aqui no Apocalipse, nesse capítulo 21 da nossa lição de hoje. E ali no alto monte mostrou-me a grande cidade. Ele viu a grande cidade. A cidade onde o salvo vai morar. João ali do monte, ele viu a grande cidade, a cidade de glória, a cidade linda, preciosa, a cidade sem pecado, pura, aonde o salvo vai morar, aonde eu estarei, você estará. Lembre-se que você, nesse tempo, estará com Cristo. Lembra disso. Você estará com Cristo. Eu quero que você mentalize bem isso. E independente de contradições, independente de pontos de vista, independentemente de polêmicas, nós reinaremos com Cristo. Estaremos com Cristo. Capítulo 20, verso 4. Vamos reinar com Ele no milênio. Nós estaremos reinando com Ele. Isso eu quero dizer face a face. Eu quero dizer prostrado aos pés do Senhor. Isso eu quero dizer que você vai estar ali juntinho mesmo, próximo, encostado nele. Você vai estar juntinho, pertinho de Cristo. Entenda isso. E não interessa se isso vai ter na terra, se vai ser no céu, se vai ser lá, se vai ser onde que vai ser o ponto geográfico. Não interessa. O que interessa é que você vai estar com Cristo. Você estará junto de Jesus Cristo. E quando João viu isso daí que ele viu, mostrou a grande cidade, é onde o salvo está. É onde o crente em Cristo está. A grande cidade, diferente desta cidade aqui onde moramos, Vila Velha. Independente dessa cidade aqui onde moramos, Cachoeiro. Independente se é o Rio de Janeiro. Pode ser cidade do primeiro mundo no nosso planeta Terra. Não interessa. Nenhuma delas chega nem perto da glória desta cidade celestial aqui que João viu, a Nova Jerusalém. Nada se compara à glória, ao brilho desta cidade aqui, Jerusalém de Deus, a santa cidade. E ele viu a grande cidade, que não é a cidade corrompida, não é essa cidade pinchada, com os muros pinchados, não é essa cidade cheia de usuários de droga, essa cidade cheia de violência, cheia de ladrões. Não é essa cidade pervertida, com a mente voltada só porque é contra a vontade de Deus, só pelo que é contrário ao querer de Deus. Não é essa cidade perdida, corruptível, corrompida. Não. Essa cidade que João viu é a grande cidade onde o crente vai estar morando. E falamos na lição passada, não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter dor, não vai ter clamor, não vai ter nada que vai te machucar, te magoar, não vai ter pecado, não vai ter morte. É esta cidade que João viu e escreveu aqui, que nós estamos lendo na nossa lição de hoje, onde nós, eu e você, vamos estar lá. E viu e me mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Falamos isso, né, na lição passada de ontem, que nesta visão João viu a cidade descendo do céu. É como ele visualizou, como ele viu desse monte. Então essa cidade, Maquinaí dizia, ela está no céu, ela está lá com Deus, ela não está aqui. Não adianta, você vai procurar aqui no planeta Terra e não vai achar ela, porque ela não está aqui. Ela está, a Jerusalém Celestial está com Deus no céu. E João viu ela descendo do céu, descendo. Ele visualizou ela e viu a beleza dela, viu a glória dela.
viu as pedras que está enfeitando, adornando ela. E como que é essa cidade? Versículo 11. Tinha a glória de Deus. Tinha a glória de Deus. Então vemos ali que ela é gloriosa, não com glória própria, mas porque Deus é a glória desta cidade. Ele é o glorioso que glorifica esta cidade, que faz ela brilhar, que faz com que ela então tenha resplendor. Deus é a causa, Deus é o motivo para que ela tenha esse brilho, tenha essa glória. Deus é a causa para que nós brilhamos. Deus é a causa pela qual nós hoje levamos o seu nome, espalhamos a sua palavra, lemos aqui e divulgamos aqui, proclamamos essa lição, essa leitura. Ele é a causa, porque é Ele, a glória vem dele. É Ele que preenche tudo com o seu poder, com o seu brilho, com a sua luz. Ele, a luz de Deus, é que resplandece na grande cidade, na santa cidade. Assim como é a glória dele que resplandece na nossa vida. É a luz dele, a luz de Deus, que brilha e resplandece nas nossas vidas, no nosso mundo, no nosso coração. Nós devemos entender isso. Nada vem de nós próprios, nada surge da nossa própria fonte, mas vem de Deus. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima. Ali a descrição no capítulo 21, no versículo 11 da nossa lição de hoje, aqui em Apocalipse. Então a luz dela era de uma pedra preciosíssima. Isso porque nós tentamos, João ali tentou usar tinta para especificar, para tentar explicar a glória, o brilho, para tentar tipificar, para nós entendermos como era grande, como era gloriosa, como era preciosa. A palavra que ele descreveu aqui, uma pedra preciosíssima. Como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Então vai iniciar aqui a descrição da cidade santa, vai começar aqui a descrição da cidade celestial, da Jerusalém de Deus, explicando que o resplendor dela, o brilho dela, era como o brilho de uma pedra preciosíssima. Como uma pedra, um cristal resplandecente. Começa por aí. Então já dá para nós termos uma noção como será a cidade que nós vamos morar. Já dá para nós ter uma noção. Já começou. Não descreveu o nome de todas as pedras que nós vamos ler ali, né, na nossa lição. Mas já começou ali, já explicando que ela tem um brilho grandioso e um brilho eterno. Você vai ver aqui que quando fala ali de pedra, como cristal, está falando não só da glória, do brilho, mas também da durabilidade. Da durabilidade. Perpétuo, eterno, que é eterno. Versículo 12. Tinha um grande e alto muro. Muro da cidade. Um grande e alto, o muro da cidade. Da Jerusalém, da cidade santa. Grande e alto muro com 12 portas. Quem são essas 12 portas? O que tipifica, o que significa essas 12 portas? 12 portas. E nas portas, 12 anjos. 12 anjos. 12 portas, 12 anjos. E nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Então essas 12 portas que vemos aqui no muro, as 12 tribos de Israel. Vamos falar, deixa na hora que chegar nos 12 apóstolos, que aí a gente fala das 12 tribos e dos 12 apóstolos, né? Que ambos, tanto as tribos como os apóstolos, foram fundamentais, né? Para quê? Para o surgimento da igreja, para o funcionamento da igreja, né? Para o existir da igreja, tanto as tribos como os apóstolos tiveram sua importância para que nós hoje como igreja estivéssemos aqui nesse privilégio de ser moradores, cidadãos do céu, cidadãos dessa grande cidade. Então começa aí, são os nomes das 12 tribos de Israel.
Segura essa informação aí. Anota essa informação aí. 12 tribos, que são as 12 portas. Prosseguindo agora, versículo 13. E da banda do Levante, está na tradução corrigida, né? Mas é o Oriente. Na Levante tinha 3 portas. Vamos ver que vai dar o número de 12, né? 3 portas no Levante. Da banda do Norte, 3 portas. Do Sul, da banda do Sul, 3 portas. Da banda do Poente, né? Agora aqui do Ocidente, quanto? 3 portas. Tá vendo? Norte, Sul, Leste, Oeste. Deu para perceber? 3, 3, 3, 3, 12 portas. Tá vendo? 3 na banda do Sul, 3 na banda do Norte, 3 na Leste, 3 na banda do Oeste. Agora, versículo 14. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos. O muro da cidade. Fundamentos, alicerce, né? Tinha 12 fundamentos. 12. Quem são? Quem são esses 12 fundamentos? Quem? 12 portas, 12 tribos. E 12 fundamentos, quem são? 12 tribos também? Não, vamos ver aqui. 12 fundamentos. E neles, os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, do Senhor Jesus. Ou seja, 12 fundamentos, né? Os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então agora aí que você guardou a informação das 12 portas, das 12 tribos, vamos agora fazer a junção aqui. 12 tribos e 12 apóstolos. Cristo veio de Israel. Israel nasceu em Abraão, através, né, da obediência de Abraão. Abraão creu na promessa de Deus, Abraão obedeceu a Deus, saiu de Ur e se deslocou para onde Deus mandou. Se deslocou, caminhou com Sara, né, seus servos, com seus pertences, caminhou peregrinando aonde Deus mandou ele ir. Abraão teve um descendente, Isaque, filho da promessa. De Isaque saiu Jacó, o qual Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E a partir dali, Jacó, que agora se chama Israel, tem 12 filhos. E ali, então, cada um desses 12 se transforma posteriormente em uma tribo. Tribo de Levi, tribo de Judá, tribo de Naftali, tribo de Zebulon, tribo de Dan. Aquilo ali se transforma agora de 12 filhos em 12 tribos, que na nossa compreensão seria 12 regiões. Então, país, Israel, país, seria 12 regiões, né? Cada tribo, uma região, cada tribo ali. E o que vemos com isso? Cristo posteriormente nasce aonde? O nosso Salvador, que iria nos salvar, nos comprar com seu sangue, que ia nos resgatar do nosso pecado, que ia nos salvar. O Cristo ia vir da onde? De uma dessas 12 tribos, de Israel, que, consequentemente, de Abraão. Cristo, então, o Criador da igreja, o Salvador da igreja, Cristo nasce ali, na tribo de Judá, em Belém. E Jesus então nasce da descendência de Abraão, de Isaque. Jesus nasce da descendência de Jacó, de Israel, exclusivamente da tribo de Judá. Das 12 tribos, olha a importância das 12 tribos ali. Olha a importância de Israel ali para nossa salvação, porque o nosso Salvador veio dali, de uma dessas tribos, e veio dali, de Israel, através da obediência de Abraão. Através da obediência de Abraão. 12 tribos, olha a importância delas para a nossa salvação. Cristo veio ali, de Israel. E agora, 12 apóstolos. Cristo chama 12 homens, instrui esses 12 homens, que se tornam missionários, que se tornam pregadores, pregoeiros da salvação, testemunhas do Senhor Jesus. Ele envia eles como testemunhas e ele sai por todo mundo pregando, anunciando que Cristo salva, que o sangue de Jesus lava o homem do seu pecado, que o homem tem que se arrepender, arrependei-vos e convertei-vos, que o homem tem que se arrepender do seu pecado, do seu mal. Os 12 apóstolos saem pregando a salvação, pregando o perdão dos pecados em Cristo Jesus, através do sacrifício de Cristo Jesus. Os 12 apóstolos agora são 12
pregadores da verdade, pregadores de Cristo. São então os fundamentos, os 12 fundamentos deste muro. O muro com 12 portas tem 12 fundamentos. Os apóstolos são os fundamentos desse muro, que a igreja hoje faz parte. A igreja precisou desses 12 homens divulgar o evangelho, escrever cartas, escrever epístolas. A igreja precisou desses 12 apóstolos para doutriná-la, ensiná-la o certo, o errado, o que não fazer, o que fazer, qual caminho seguir. A igreja precisou e precisa até hoje desses 12, do ensinamento desses 12 apóstolos. A igreja precisou das tribos e precisou dos apóstolos. Por isso, a posição deles ali presente na cidade celestial, na Nova Jerusalém, na grande cidade, a santa cidade, a presença deles ali, dos apóstolos. Versículo 15. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir. Então ele estava ali com uma cana de ouro, na nossa tradução corrigida, mas ele estava com um equipamento de medida. Ele estava ali com um objeto feito para medição. E esse objeto, essa cana de medida, tinha 3,5 metros, né? Era a medida dessa cana de medir, né? desse objeto para medição. Então tinha ali, pelo que ele viu, versículo 15, o anjo tinha uma cana de medir a cidade. E aí eu quero destacar aqui, medir a cidade. Os salvos vão morar nessa cidade que ele está medindo. Vamos ver a medida? Vamos ver a medida. Os salvos vão estar ali, nessa cidade. Vai caber todos os salvos nessa cidade. Vai caber milhares de salvos. A Igreja Universal de Cristo. Não só de hoje, do tempo presente, mas incluindo os que creram, fizeram parte da igreja no século passado. Vai fazer parte ali da igreja, dos salvos, não só do tempo presente, mas também de 500 anos atrás. A igreja primitiva vai fazer parte, inclusive, dos que vão ser salvos e vão fazer parte da igreja nos anos futuros ainda, quando nós não estivermos aqui mais, né? Se for o caso, se Cristo não voltar antes, né? Prosseguindo, uma cana de medir a cidade, e as portas e o seu muro. Versículo 16, e a cidade estava situada em quadrado. Então a medida ela não era triangular, não era retangular, então ela não era um pentágono, ela era um quadrado. Porque a mesma medida da largura é a mesma medida do comprimento. E a mesma medida, o muro, da altura. Olha que preciosidade. Mesma medida. Altura, comprimento e largura é um quadrado. Não era um retângulo, era um quadrado. Era a medida, né? Vamos falar o que significa. É uma simbologia, vamos falar o que significa. Né? Lá no templo que Salomão fez, era quadrado também. Era também quadrado. Lá em 1 Reis, capítulo 6, nós vemos no versículo 20, vemos ali a medida, que era mais ou menos 9 metros, que era 20 côvados, e era um quadrado o templo, a construção do templo, um quadrado, não era uma parte maior que outra, não. A largura não era centímetros menor que o comprimento, não. O comprimento e a largura eram as mesmas medidas, e a altura eram as mesmas medidas, era um quadrado. E aqui a cidade, um quadrado, mostrando a perfeição que vai ser essa cidade, um templo. Igual era o templo de Salomão, nós vamos estar ali, um templo também. Deus vai ser o nosso templo, nós vamos estar ali. Vamos lá. Versículo 16. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. Você vai ver muita referência aí em 12, porque as medidas é tudo múltiplo de 12. Você vai ver aí 144, tudo múltiplo de 12. Versículo 17. E mediu seu muro de 144 côvados. Não falei? 144 é tudo múltiplo de 12. 12 tribos, 12 apóstolos, as 12 portas, os 12 fundamentos, que já aprendemos o que significa, né? A igreja dependeu de Israel e dependeu dos apóstolos para estar aqui hoje, onde está, nesse privilégio, nessa honra que está hoje aqui como esposa do Cordeiro, nessa posição de mulher do Cordeiro. Versículo 18.
E a fábrica, que é a estrutura, a tradução corrigida, né? A fábrica de seu muro, ó, começa aí, as pedras preciosas nesse muro. Muro de pedra preciosa, começa aí. E a fábrica do seu muro era de jaspe. E a cidade de ouro puro. Começa aí, de jaspe, ouro puro. Versículo 18, semelhante a vidro puro. 19, e os fundamentos do muro, o alicerce que eu falei, o alicerce, os fundamentos do muro, então o muro de jaspe e a cidade de ouro. Você tem um país, uma cidade hoje aqui na Terra desse jeito? Muros de pedra preciosa e de ouro puro, a cidade? Vai ser essa cidade aqui que nós vamos morar, vai ser assim. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda pedra preciosa. Olha, os fundamentos, as pedras do alicerce, os fundamentos do muro, o alicerce do muro, estava adornado de toda pedra preciosa. Não era concreto batido, não era brita, não era de areia lavada, não, meu amado, era pedra preciosa de todo tipo, o fundamento do muro. Louvado seja o Senhor Jesus pela sua grandeza, pela sua santidade, pelo seu poder. Louvado seja o Senhor Jesus pelo seu perdão, pelo seu amor, pela sua graça e misericórdia de nos levar para uma cidade dessa. Glorifique o Senhor Jesus, exalte o Senhor Jesus por esse privilégio. Continuando, versículo de número 19 ainda. Adornado de toda pedra preciosa. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo safira. Aí é o nome das pedras. Safira. Terceiro, calcedônia. Quarto, esmeralda. Esmeralda. Tinha ali, nesse muro. Tinha ali, nesse muro. No fundamento desse muro. Versículo 20. O quinto, sardônica. O sexto, sárdio. O sétimo, crisólito. O oitavo, berilo. O nono, topázio. O décimo, crisópraso. O undécimo, jacinto. E o duodécimo, ametista. Deu para memorizar? É muita pedra preciosa. É muita pedra preciosa no muro da cidade que vamos morar. A Jerusalém Celestial, a santa cidade. É muita bênção. Versículo 21. Não termina só em pedras preciosas, não. As portas eram feitas de quê? Qual era o material das portas? Qual era o material? Era madeira? Igual as portas da nossa casa? Como era a madeira? Qual era o nome dessa madeira? Não era madeira. A porta da nossa casa é madeira. As nossas portas são desse tipinho. Mas dessa cidade, versículo 21, e as 12 portas eram 12 pérolas. Me arrepia, meu irmão, falar sobre isso. As portas desta cidade. As 12 portas, não falamos das 12 portas? 3 no norte, 3 no sul, 3 de um lado, 3 do outro, falamos? Que significam as 12 tribos. As portas eram de pérolas. E eu não estou falando de pedacinhos de pérolas, uma ligadinha do lado da outra, não. Não é isso, não. Você está achando que é isso? As pérolas é essas pedrinhas, uma pertinho da outra, que fizeram formato de porta? A porta toda é de pérola. A porta, a pérola, o tamanho dela é o tamanho da porta. Entenda a dimensão disso. Meu irmão, nós como humanos, carnais, nós como mortais, nós não temos como ter noção. Por isso que Paulo, quando foi e viu e ouviu as coisas lá no terceiro céu, onde ele foi, onde ele descreve ali em Coríntios 12, ele descreve ali o que ele ouviu, que não é lícito ao homem saber o que ele ouviu ali. É tão precioso, é tão grandioso, é tão majestoso, espiritual, que o homem mortal aqui, corruptível aqui, não é lícito, ele não é digno nem de saber aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu lá. Você tem noção aqui? As portas de pérola, as 12 portas eram 12 pérolas. Então não era uma porta com pedras de pérola colada nela. As portas eram pérolas.
Deus seja louvado pela sua santidade, pelo seu poder, pela sua grandeza, pela sua glória. Deus seja louvado, adorado, enaltecido, exultado. Deus seja louvado. Cada uma das portas era uma pérola. É isso. Você consegue entender isso? Você já viu uma pérola do tamanho de uma porta? Você já viu? Você nunca viu e nunca vai ver. Não existe isso nesse mundinho corruptivo que nós estamos aqui. Esse mundinho atolado de pecado. Esse sisteminha medíocre. Esse mundinho cheio de homens amantes de si mesmo. Cheio de homens gananciosos, amantes do dinheiro, avarento. Esse mundinho aqui repleto de pecaminosidade. Esse mundinho aqui cheio de gente contrária à lei de Deus. Desobediente, rebelde. Nesse mundinho aqui, você nunca viu e nunca vai ver 12 pérolas do tamanho de uma porta. Você nunca vai ver. Mas na cidade santa, na Nova Jerusalém, na grande cidade, nós não só veremos, nós estaremos lá. Nós vamos habitar lá. Irmão, nossa lição está finalizando. Eu não posso me empolgar aqui, senão o tempo se estende. E a praça da cidade, versículo 21, a cidade tem uma praça. E essa praça era de ouro puro. Você já foi numa pracinha já na sua cidade aí? Ela é de ouro. O banquinho dela é de quê? É concreto. Se não tiver quebrado, os banquinhos da pracinha da sua cidade, se não tiver quebrado, é madeira ou é concreto. E aqui, essa praça onde nós vamos nos assentar ali, onde nós vamos nos reunir ali, é de ouro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, engrandecido, adorado seja o nome do Senhor Jesus. É de ouro essa praça, onde nós vamos sentar e adorar o nosso Criador. Nós não somos deste mundo. Não se iluda com este mundo. Não se prenda neste mundo. Não seja enganado, iludido com resplendor terreno, com fama, com dinheiro, riqueza. Não deixa isso te desviar da verdade. Não permita que isso te afaste de Cristo. Não, porque nada aqui se compara com a glória que está revelada e nos esperando no céu, que há de ser revelada, nos esperando no céu. A praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E finalizando a nossa lição de hoje, terminando, versículo 22. E nela não vi templo. Não? Mas e aí? E a tanta igrejinha que tem aqui na terra? Igreja tal, tal, igreja tal, tal, templo tal, tal, igreja do templo tal, tal, igreja tal, tal. E aí? Lá não vai ter templo, não? E como é que nós vamos fazer para reunir? Versículo 22. Nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós vamos nos juntar para adorar, para reunir, nós vamos nos juntar em Deus. Ele é o nosso templo. Ele vai estar ali, pairando, presente nesta cidade, habitando conosco. Cristo estará ali, junto do crente, da igreja, junto de nós. Deus estará ali e Ele vai ser o nosso templo. Não vai ter nomezinho de igreja. Igrejinha tal, tal. Igrejinha dos irmãos tal, tal. Igrejinha do templo tal. Não vai ter essas nomenclaturas que nós criamos aqui para nos diferenciar uns dos outros, para nos destacar uns dos outros. E alguns usam esses rótulos até para se dizer superiores aos outros. Mas não, no céu não vai ter isso. No céu não vai ter templo. Sabe por quê? Porque o templo que vai ter lá, vai ter. Mas o templo que vai ter lá, o Senhor vai ser o templo que nós vamos juntar-nos e reunirmos em Deus. Que nós vamos nos congregar em Deus e vamos adorá-lo, servi-lo, prestar glória, honra e louvor. Vamos estar adorando, glorificando Ele eternamente e vamos estar juntados, reunidos em Deus. Ele vai ser o nosso templo. Você tem noção disso? Eu estou para te falar que 90% do que nós lemos aqui, eu não tenho ideia. Eu li, entendi, mas eu não tenho ideia. Porta como pérola, muro com 12 pedras preciosas, fundamento do muro, praça de ouro, banco de ouro, cidade com 12 portas e de pérola. Tipo, a gente não tem ideia. Um templo da cidade vai ser Deus? Nós não fazemos ideia. Mas eu quero que você entenda que isso é uma realidade. E nós vamos estar presentes nessa realidade, tá?
Eu quero que você entenda que isso é real, é verdadeiro. Falamos na lição passada, né, quando ali foi dito para o João, escreve, e essas palavras são fiéis e verdadeiras. Nós lemos isso na lição passada, não foi? Né, são fiéis e verdadeiras essas palavras. Deus não mente, Deus não falha. Tudo que nós lemos aqui vai ser o que lemos aqui. Tudo que nós aprendemos aqui, nós vamos estar lá de verdade, porque isso é fiel e é verdadeiro. Versículo 22 terminando, né? Porque o tempo será o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro, Cristo. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém.